A primeira vez nós viemos para Portugal e a gente veio bem no comecinho, começou a pandemia. E a gente ficou 3, 4 meses A gente aqui. chegou em janeiro, no finalzinho de janeiro, em fevereiro começou a pandemia. Começou a pandemia, fechou tudo. Né? E aqui, aí, a gente ficou um tempo, aí o Senhor veio falar pra mim de novo, atacando, porque tem muito ataque em sonho. E o inimigo, quando quer atacar, vai acontecer qualquer coisa, o inimigo ataca eu de morte, tenta me sufocar de madrugada. Uau. É uma das coisas que acontece comigo, aconteceu algumas vezes. E nessas vezes, na primeira vez que a gente veio para Portugal, aconteceu isso. E aí eu falei pro Evandro, falei assim, ó, algo vai acontecer. Vamos estar orando, porque algo vai acontecer. E não era pandemia, já estava com a pandemia, já estava. E aí eu falei pra ele, assim, vamos voltar pro Brasil. Você tá doida? Voltar pro Brasil? A gente tá aqui? Não vamos voltar não. Não, vamos ficar. Dá certo. Eu falei assim, não, nós vamos voltar. Nós vamos voltar pro Brasil. E aí ele não queria e eu falei assim, hora que a gente vai precisar voltar pro Brasil. E aí a gente orando, e aí abriu... Não tinha voo, né, Isa? Eu lembro. Aquela época que os voos estavam todos parados. Não existia voo em nenhum lugar. Não tinha nada. Não tinha voo. Pandemia em alta. Foi engraçado quando a gente foi pro aeroporto, parecia uma concessionária de avião. Eu nunca tinha visto na minha vida. Todos os voos estavam cancelados. Vários aviões, assim, um do lado do outro, parados. E aí a gente ligou pra uma das agentes de viagem, que é nossa amiga também. Eu falei pra ela assim, vê se você tem 2 passagens pra gente voltar. Ela falou assim, Isa, todos estão cancelando, mas eu vou tentar. Faz de novo. Exatamente. E aí a gente conversou com ela. Jesus. E aí ela falou assim, Isa, tem. Depois da manhã, tipo assim, depois da manhã tem voo. E aí vocês vão, mas pode cancelar na hora. E a gente chegou no aeroporto, tudo fechado. O irmão Henrique que levou a gente lá no aeroporto na época, e a gente não podia abraçar, já tava todo mundo com máscara e tudo. Nossa. E eu tava muito gripada na época. Nossa. Eu tava muito gripada. Tudo pra cooperar, E aí chegamos no aeroporto, eu falei assim pra ele, falei assim, ô Senhor, abençoa pra não cancelar esse voo, porque a gente precisa voltar pro Brasil. Sim. Precisa voltar pro Brasil, não cancela. E houve concordância nesse momento também. Eu queria voltar também. Já tinha... E aí já falou assim, não, a gente vai voltar também. Então vamos. Porque a gente não sabia que ia acontecer. Tava um caos. Desenrolar das coisas. Tudo, sim. Exatamente. Sim. E aí a gente voltou pro Brasil. Eu fiquei na casa do meu pai, não tinha ninguém. Eu fiquei um tempo lá, uns 15 dias pelo menos, pra fazer a quarentena lá. E depois eu fui ver as pessoas. E depois de 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, o irmão do Evandro faleceu. Foi. Uau. O irmão do Evandro faleceu num acidente bem trágico. E aí eu entendi. O porquê que você estava assistindo aquele incômodo para voltar. O porquê que a gente estava. Porque se a gente tivesse ficado aqui, a gente não conseguiria ir. Pois, com certeza. E a gente teve a oportunidade ainda de ficar umas 2 ou 3 vezes, assim, o dia. Com ele. Conversando, com ele. E passar domingo, à tarde, pousar lá na casa dele. E ter esse momento, mesmo na pandemia, a gente teve esse momento, a gente viu ele várias vezes, coisa que a gente não via, a gente via 2 meses, uma vez no mês, a gente viu bastante. A gente morava em Ribeirão, eles moravam em Altinópolis, 55 quilômetros, 50. E aí parece que Deus queria que a gente ficasse perto. E aí a gente dormindo, e aí o Evandro recebeu uma ligação, falou, aconteceu um acidente. O pai dele ligou, aconteceu um acidente com seu irmão. O único irmão era? Sim, por parte da minha mãe, que faleceu, sim. Depois meu pai casou e teve mais um filho. Mas por parte da minha mãe, ele era mais velho. Ele tinha 33 na época. 32. Acho que era, 32, 33. E aí, ele sofreu um acidente, foi pro hospital. Tava vivo ainda, foi socorrido. Só pra vocês entenderem, o pneu do caminhão soltou e pegou ele de moto. Uau. Na rodovia. Uma coisa sem explicação nenhuma também. Totalmente. Se fosse um segundo antes ou depois, não tinha pego ele. E aí ele era um adorador. Era pra ser também. Ministrava igual o Evandro, cantava e adorava igualzinho o Evandro. E aí aconteceu o acidente, foi pro hospital. E aí eu falo que Deus realmente prepara tudo para que eu
estivesse lá também, para ajudar, para dar o apoio para a família. E aí até fez a cirurgia, tudo, e aí os órgãos foi parando, e aí a esposa tava na época, ele tinha um filhinho de 2 anos. Uau. Tava 2 anos, agora já 1 tá ano e mais, meio, mais ou menos, ele tinha, já tá mais velho, o Oliver. E aí eu pedi pra eles ir embora, passou a madrugada lá, falei assim, vai tomar um banho e volta. E aí eu fiquei como responsável no hospital. Aí ligaram pra gente, a gente já tinha falado pra eles, falei assim, despede todo mundo, que eu não sei o que pode acontecer. Aí eu conversei com o médico, aí todo mundo entrou. E aí eu falei pra Deus agir, fazer... Porque tem que ter uma cabeça mais racional nesse momento, né? Exatamente. Mas ele não estava consciente nada. Não tava. Tava entubado Só que lá. quando ele foi socorrido, o pai dele chegou até o local. O pai do Evandro. Chegou até o local e ele foi na ambulância, falando assim, o pai não deixou eu morrer. Nossa. Falou Vixe, com o pai. Meu pai... E aí eu falei no hospital, falei pra todo mundo, falei assim, gente, eu sei que a gente acredita no Deus que cura, faz milagre. Até o último minuto. Mas a gente tem... Vai se despedir. A gente não sabe o que pode acontecer. E aí eu entrei com a cunhada na época e eu ajoelhei na cama, orava e punha a mão, ungia. Eu falei pra Deus, falei assim, Deus tem um propósito acima de tudo. Sim. E eu falo no hospital, as enfermeiras até começaram a chorar e tudo. E eu falei assim, amém. E aí eu falei, o Evandro entrou, todo mundo entrou, viu ele. E a gente foi pra casa, tomou um banho e eles ligaram pra gente voltar. E aí o médico chamou. E eu falei assim, você tá preparado? E aí chegou, a gente teve a notícia, né, que tinha falecido. E aí eu dei a notícia pra família, liguei pra família. E aí liguei pra família e aí teve que reconhecimento de corpo, tudo. E aí eu fui preparar o velório, né? Eu preparei, escolhi tudo. E aí era pra ter sido caixão fechado, porque pandemia. E aí eu consegui que fosse aberto. Uau. E aí eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus. Aí fosse aberto, e ele falou assim, não pode, 40 minutos. Eu falei assim, não, cidade é pequena, não dá nada. E aí ele falou assim, não, então tá bom, então. Aí consegui 2 horas pra ficar. A cidade inteira foi no velório. E aí foi todo esse processo. Eu falo que Deus tem propósito para tudo, né? E aí o Evandro perdeu o irmão. E esse foi o processo que a primeira vez a gente veio para Portugal. E aí passou o tempo, graças a Deus, a gente voltou à vida normal lá no Brasil de novo. E aí o Senhor incomodou de novo, o Evandro sendo chamado para trabalhar aqui de novo. E aí eu num emprego muito bom no Brasil. Eu falei pro Evandro, falei assim, não sei se vai dar certo não. Eu falei assim, vai primeiro, e aí você vai, prepara as coisas, depois eu vou. E o Evandro veio o ano passado, e a gente tá aqui um ano e pouquinho. Já. E aí estamos aí, fazendo a obra, né? Que eu falo que onde Deus coloca a gente é tudo propósito. Sim. Tudo tem um ministério e um porquê. Independente se é chamado para serviço, se é chamado para alguma coisa, primeiramente, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. A gente precisa só ter direção, o discernimento daquilo que o Senhor quer.